Foi, foi. Vamos ver se hoje a conexão fica estável. Galera, então, olha só. Antes da gente começar a aula, né? É bom aqui fazer um elogio a esse projeto do Interativo, de trazer aulas especiais para os alunos nesses momentos, que acontecem geralmente em 2 momentos do ano, né? No meio do ano e no final do ano. E, se eu não me engano, a gente vai ter também semana que vem, se tudo der certo. E por que é necessário fazer esse elogio? Porque são momentos muito interessantes nos quais o professor ele pode trabalhar outros temas que não estão no conteúdo programático com os alunos. Não sei se vocês sabem, mas o conteúdo programático de qualquer disciplina do ensino médio geralmente um conteúdo que está totalmente forjado por aquilo que vai ser cobrado nos vestibulares, né, no Enem. Então, por vezes, você quer trabalhar alguns temas que escapam um pouco desse conteúdo e você não pode, por falta de tempo ou alguma coisa nesse sentido. Então, o Interativo tem esse projeto, né? Dificilmente uma escola por aí vai ter esse projeto. Então, é digno de elogio isso, né? E uma outra característica interessante desse projeto é que nessas aulas especiais tem um cunho mais informal, né? Onde a participação do aluno é ainda maior, no qual o aluno pode ficar até mais solto para perguntar qualquer coisa em relação àquilo que está sendo trabalhado, né? E aí temos uma vantagem até do número de alunos ser baixo, é sério, porque com poucos alunos a gente não tem mais também aquela barreira, né, da vergonha ou da timidez. Então eu vou pedir para vocês o seguinte: participem da aula hoje, tragam exemplos particulares, tragam exemplos concretos, se vocês se sentirem à vontade, porque a aula de hoje eu considero uma aula vital assim para a existência de vocês, né? Quando eu aprendi isso que eu vou explicar para vocês hoje, cara, foi revolucionário na minha vida, me ajudou bastante. Espero que ajude vocês também. Então, qualquer participação, não se sintam rogados, não se sintam travados. Podem participar, podem abrir o jogo, podem perguntar qualquer coisa, tá joia? Vamos usar essa aula aqui para uma questão também de aproximação, para que a gente fique mais próximo e a gente consiga aí trabalhar da melhor maneira os aspectos que eu trouxe para vocês nessa aula especial, tá joia? Então, conto com a participação de vocês e espero que tudo dê certo. Né? Primeira coisa, tá? A aula de hoje ela não vai ter uma característica de ser puramente filosófica. Tá? Não sei se vocês já perceberam. Todas as aulas de filosofia eu tento explicar mais ou menos da mesma maneira. O que eu faço? Eu vou lá numa situação concreta da realidade, situação concreta da nossa vida, e vou aos poucos na aula, né, exercendo ali um trabalho de abstração, até que a gente consiga aos poucos, saindo da situação concreta, até atingir o conceito que aquele filósofo está nos informando. Né? Então, o objetivo final, a finalidade da aula de filosofia é mostrar para vocês esse conceito abstrato, para que todos vocês entendam. Então, as situações concretas da nossa vida real e da realidade, né, são situações concretas que servem apenas para dar base de entendimento a esse conceito que eu quero trabalhar. Então, as aulas de filosofia são esse movimento duplo. Eu saio da realidade concreta, vou abstraindo até informar para vocês o conceito que eu quero explicar. E aí depois eu volto para a situação concreta, fico realizando esse movimento de ida e volta, até todo mundo entender o conceito abstrato. Até todo mundo entender o conceito abstrato. Então, o que é abstrair? É você buscar um conceito que o filósofo quer entender, saindo da realidade concreta um pouco. A aula de hoje não vai ter esse caráter. A aula de hoje nós vamos tentar trabalhar apenas o conceito, apenas a situação concreta. Apenas a nossa vida real. Eu não vou estar aqui muito interessado, tá, em ser muito exato com os conceitos filosóficos, porque não é o interessante aqui. Eu vou tentar falar de aspectos reais da nossa vida. Coisas que qualquer pessoa, sem realizar o movimento de abstração, consegue compreender. Coisas que pertencem à vida de cada um de vocês. Tá? Então, o objetivo dessa aula é trabalhar aspectos reais da vida cotidiana. Coisas bem próximas a nós. Tá? Então, o objetivo aqui não é compreender um conceito filosófico. Então, vai ser uma aula um pouco mais solta. Uma aula que, se o aluno participar e se interessar, ou seja, tiver inteligência aberta, ele consegue retirar daqui alguns conselhos vitais para a própria vida. Tá joia? Eu não sou psicólogo, nem filósofo eu sou apenas um professor de filosofia,
mas que, pô, viveu algumas coisas e que dá para relacionar com aquilo que eu já aprendi. Então, se for de valia para vocês, já vai tá valendo, já vou estar cumprindo aqui com o meu objetivo e com a minha finalidade. Tá joia? Então, espero que vocês gostem, espero que vocês tenham a paciência adequada, espero que vocês perguntem e participem. Tá joia? Tomara que eu possa contar com vocês, ok? Primeira coisa, vocês observaram o título da aula especial, está lá escrito, né? As possíveis narrativas de vida humana. As possíveis narrativas de vida humana, né? Então, quando a gente olha para esse título, já dá para mais ou menos a gente entender o objeto de estudo da aula, aquilo que a gente quer compreender, né? O principal da aula é compreender a vida humana. Está presente no título. Só que eu especifiquei o título. Eu disse que vou trabalhar aqui com vocês as possíveis narrativas de vida humana. Então, o que eu quero dizer com esse título de cara? Nesse título, eu quero guardar a pretensão da aula. Qual vai ser a pretensão dessa aula? É mostrar para vocês quais são as possíveis narrativas que qualquer ser humano pode viver. Tá? Então, o Henrique, a Catarina, a Girane, né? Todo mundo, né? O Luan, todos vocês que estão aqui presentes na aula, todos vocês vão poder compreender a própria vida a partir dessas narrativas possíveis. Dessas narrativas possíveis. Então, a aula é muito pretensiosa. É muito pretensiosa. A aula aqui vai querer categorizar para vocês algumas narrativas possíveis de vida humana. E para ver se a vida de vocês se encaixa com essas narrativas. Ou se a vida de vocês tem uma perspectiva para viver uma dessas narrativas. Percebe a questão? Então, a aula tem como tema categorizar certas narrativas de vida que se encaixam com a nossa vida. Que se encaixam com a nossa vida. Ou então, que, insatisfeito com a minha própria vida, eu possa buscar uma outra narrativa que vai ser trabalhada aqui em sala de aula. Perceberam a questão? Então, a aula é muito pretensiosa nesse sentido. Muito pretensiosa. Mas olha só que interessante. Prestem muita atenção aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender para compreender o tema da aula de hoje é o seguinte. A gente vai partir de uma premissa básica. Uma premissa básica que pode ser verificada por qualquer um de vocês. Então, uma premissa básica pretensamente verdadeira. Percebe a questão? O que eu quero dizer com isso? Eu vou defender aqui uma premissa que qualquer um de vocês pode falar, caramba, é assim mesmo. É assim mesmo. Que premissa básica é essa? É a seguinte, presta atenção. É a premissa de que o ser humano, ele tem a necessidade de compreender a sua própria vida e a vida de outros seres humanos sempre através de uma narrativa. Eu vou defender a tese da aula. Ó. A tese da aula é a seguinte. Todo ser humano, independente da cultura na qual ele viva, todo ser humano, quando ele procura entender a própria vida, ou ele procura tentar entender a vida de outro indivíduo humano, ele sempre procura entender ou explicar essa vida através de uma narrativa. Através de uma narrativa. Como assim? Pergunta o João Vitor. Simples. O que é uma narrativa? Uma narrativa é uma história criada, é uma história construída através de uma sucessão de fatos. O que eu quero dizer com isso? Se alguém me pergunta assim, Roberto Varela, quem é você? Eu vou tentar explicar quem sou eu para essa pessoa através da minha história pessoal de vida. Olha, quando eu era criança eu fazia essas coisas, quando eu era adolescente eu fazia essas coisas, agora que sou adulto faço essas. E, cara, eu penso em ser isso. Então, olha que interessante. Toda vez que o ser humano tenta compreender a sua própria vida ou a vida de outro ser humano qualquer, ele tenta compreender através de uma narrativa. O ser humano, olha que coisa interessante, é o único ser dentre todos que pensa a própria vida e a vida dos seus semelhantes através de uma história, através de uma narrativa. Percebe a questão? Olha que interessante.
Quando eu vou explicar para uma pessoa o que é uma pedra, eu não conto uma historinha da pedra. Eu simplesmente explico o que é a pedra, tentando dar uma ideia, um conceito que sirva para todas as pedras do mundo. Quando eu vou explicar o que é uma árvore, eu faço a mesma coisa. Quando eu vou explicar o que é um animal, eu também faço a mesma coisa. Até quando eu vou explicar o que é o meu cachorrinho, o Totó que eu tenho aqui em casa, um aluno poderia levantar uma pessoa, mas quando você vai explicar o que é o seu cachorrinho de estimação, você conta uma historinha. Não, não. Quando você conta uma historinha, na verdade, você conta uma historinha sua, das suas experiências que você tem com o cachorro. Agora, se eu te pergunto para explicar o que é aquele cachorro, você vai ter que explicar o que é o cachorro em geral. Com o ser humano é diferente. Com o ser humano é diferente. Por quê? Porque o ser humano tem a dignidade de pessoa. Então, cada pessoa humana tem uma vida particular. Tem uma história pessoal. Vocês estão compreendendo? Então, o que eu estou defendendo como tese? Eu estou dizendo o seguinte, olha só. Só dá para explicar quem é aquele ser humano específico contando uma história, contando uma narrativa. Até quando eu tento traçar características daquele ser humano que eu estou avaliando, vai chegar um momento do meu argumento que eu vou ter que contar uma história, cara. Porque senão a pessoa que está escutando não consegue entender. Não consegue entender. Percebe a questão? Olha só, eu pergunto assim, por exemplo, para a Girane. Ô, Girane, quem é o Luan? Possivelmente a Girane vai tentar traçar umas características que se destacam no Luan. Só que é o seguinte, todas essas características que se destacam, ela percebeu na narrativa de vida do Luan, enquanto o Luan teve experiência com ela. Vocês estão entendendo? Ó, para eu explicar a amizade que eu tenho com meu primo, eu vou ter que contar uma história. Então, o ser humano, quando ele vai contar de si mesmo, ou de uma pessoa específica para uma terceira pessoa, ele sempre conta através de uma narrativa, através de uma história, através de uma sucessão de fatos. Vocês estão entendendo? Então, olha só. É da natureza humana se interessar por histórias contadas. É da nossa natureza isso. Nós adoramos isso daí. Nós adoramos. Adoramos. Professor, prova essa premissa. Tem como provar? Tem. Tem como provar. Vou pegar primeiro uma prova muito evidente para todos vocês. Todo mundo aqui, eu creio, já assistiu algum filme, ou gosta de ver filme, ou gosta de ver seriado. Vocês já pararam para perguntar o que nos interessa no filme e no seriado? O que nos interessa em um filme ou em um seriado que nós vemos? O que nos interessa é a narrativa do personagem que está sendo ali contada. Aquela narrativa contada, aquela sucessão de fatos é que nos interessa. Não é isso? Por exemplo, ó, você pode falar assim, ó, eu gosto de filme de super-herói. Por quê? Porque a narrativa de vida de um super-herói te interessa. O filme, ó, nenhum filme é assim. Definição de herói, 2 pontos. Aí define o herói através de imagem. Não, não. Para explicar o que é um super-herói, tem que contar uma história. Todo filme tem uma narrativa. Vocês estão entendendo? Ó, toda literatura é a narrativa de um personagem. Por quê? Porque essa é a única maneira que o ser humano encontrou para explicar o que é aquele ser humano específico, o que é aquela pessoa. Então, presta atenção. Para entender a aula de hoje, a gente tem que partir dessa premissa. Que o ser humano se interessa por narrativas. Que o ser humano se conhece através de uma narrativa. Que o ser humano gosta de contar a história pessoal para o outro. Cara, quando você se encontra com um amigo, o que você conta? Você conta uma experiência que você teve. Não é assim? Caraca, acabei de brigar com a minha mãe, bicho. Foi assim, 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 assado. Esse assim, 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 assado é a narrativa. É a história pessoal que você está contando para alguém. Então, olha que legal. O ser humano é o único ser que conta sobre si mesmo através de uma narrativa, através de uma história. Vocês estão entendendo agora? Entendeu, João Vitor? Sim, entendi. Olha só que legal. Olha que interessante.
O Júlio dá aula de história para vocês, cara. Eu já entrei direto, depois da aula do Júlio, tem lá o quadro dele. O quadro dele é todo cheio de esqueminha. O que é aula de história? É uma sucessão de fatos, cara. Ah, hoje é aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele não define Segunda Guerra Mundial 2 pontos. Pronto, conceituou. Não, não. Ele não faz igual a filosofia abstraindo. Não, não. Ele conta uma sucessão de fatos. Ele conta uma história, ele conta uma narrativa. E aquela narrativa completa é a aula de Segunda Guerra Mundial. Porque o único ser que produz história é o ser humano. O Júlio não vai perder tempo na aula dele dando aula de história dos leões, nem aula de história das girafas. Por quê? Porque leão e girafa não tem narrativa. Não tem narrativa. Eles agem mais ou menos da mesma maneira sempre. Mais ou menos da mesma maneira sempre. Nós humanos, não. Cara, cada ser humano é muito diferente do outro. Porque cada ser humano guarda a dignidade de pessoa, de produzir a própria história. Cada ser humano tem a capacidade de produzir a própria narrativa. Cara, isso é evidente. Não tem como duvidar disso daí. Cada ser humano é uma pessoa muito específica. Muito diferente da outra. Cara, se você pega um brasileiro e compara com um japonês, você fala, caraca, parecem outros seres. Você só sabe que são seres humanos, que você capta a essência dos dois. Mas, cara, parecem diferentes, cara. O japonês específico, que eu tô pegando como exemplo, e o seu João aqui da esquina, cara, eles têm narrativas pessoais muito diferentes. Muito diferentes. Agora, pegar um gato japonês e um gato brasileiro, olha, eles têm mais ou menos o mesmo jeito, agem do mesmo jeito. Então o ser humano, ele trabalha com histórias pessoais. O ser humano é muito pessoal. Percebe? Uma outra prova que você tem disso é a criança, cara. De que criança brinca? De que criança brinca? Toda criança brinca de construir narrativas, cara. É impressionante. A criança fala assim, ó, agora eu sou papai, agora eu sou mamãe, agora eu sou um jogador de futebol, agora eu sou um construtor, aí ele brinca com Lego. Agora eu sou um monstro que destrói tudo, ele destrói todo o Lego. Cara, toda brincadeira de criança é uma narrativa. É uma narrativa fantasiosa, mas olha, é uma narrativa. O que já demonstra que está na natureza humana produzir narrativas. Produzir narrativas. Eu lembro que eu brincava muito com a minha irmã, cara, de navio, subia em cima do sofá e pegava todas as almofadas, que era a nossa bagagem, e ficava no sofá. E, cara, a sala virava um mar aberto, um mar revolto. E não podia cair do sofá, cara. Então o desafio era recolher o maior número de coisas e enfiar no sofá para a gente ter mais dificuldade de ficar no sofá e sobreviver ao mar tempestuoso que a gente estava imaginando ali. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando, construindo uma história. O ser humano faz isso, cara. O ser humano faz isso. Percebe a questão? Então, eu acho que está evidente para todo mundo que o ser humano, ele conta histórias e ele procura se entender, entender os outros, as outras pessoas através de histórias. Através de histórias. Percebe a questão? Olha que doideira, vou trazer aqui um exemplo bem pessoal. Ó, bem pessoal. Enquanto professor, enquanto eu existo na narrativa de professor dando aulas, eu não sou mais criança, eu não estou me imaginando professor. Eu estou vivendo a narrativa de ser professor. Olha que interessante. Eu já ouvi críticas, isso é muito legal. Ó. Eu já ouvi críticas, das quais todas elas são construídas em narrativas. As pessoas, quando vão criticar o meu trabalho de algum modo, elas criam narrativas sobre o que elas acham que eu sou. Então, por exemplo, olha, eu já recebi crítica de que eu sou doutrinador. Eu doutrino os alunos. Mas eu já recebi críticas, eu já recebi elogios de que minha aula, cada filósofo que eu dou, eu pareço que estou defendendo aquele filósofo. Caramba, como é que eu posso receber uma crítica e um elogio desses que são tão contraditórios? Olha que doideira. Eu já recebi críticas que eu sou um professor muito autoritário. Mas já recebi elogios que sou um professor que deixa muito aluno solto. Aliás, até crítica recebi sobre isso. Como assim? Por um motivo muito simples. Dá para entender isso. A pessoa vai pegar aspectos da experiência que ela tem com você e vai também criar narrativas para te justificar, para te definir. Percebem o que eu estou dizendo? Então, olha só.
não achem vocês que as pessoas não estejam construindo narrativa sobre vocês. Elas fazem isso. Porque vocês também fazem isso sobre as outras pessoas. Todo mundo faz isso. Porque é do ser humano criar narrativas suas e dos outros seres humanos. Ó. Perceberam? Isso é muito interessante. Isso está presente na nossa natureza. Tá claro? Então, olha só. Diga, João. Não entendi. What? Pode perguntar. Nada? Doutrinador. Rola. Já rolou. Então, vamos lá. Presta atenção aqui. Tem que prestar bastante atenção. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, todo mundo acho que já percebeu que o ser humano ele é um construtor de narrativas. Tanto da sua vida quanto da vida do outro. Já viu quando a gente fofoca da vida do outro? Eu não aconselho a fofoca. É um vício do ser humano. Mas até a fofoca já é um símbolo de que o homem gosta de construir narrativas. E por aí vai. Então, olha só. Olha o que eu vou dizer. Prestem muita atenção. De todas as narrativas possíveis do ser humano, de todas as narrativas possíveis do ser humano, nós podemos destacar de cara duas. De cara duas. As narrativas que têm sentido e as narrativas que não têm sentido. Em outras palavras, as narrativas que têm um argumento e as narrativas que não têm um argumento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, presta atenção. Se você, ao pensar na sua própria vida, você não consegue direito explicar como você vive a sua vida, você tem dificuldade, possivelmente você vive uma narrativa de vida sem argumento, sem sentido. Você não consegue verbalizar ou contar a sua própria narrativa de vida. A sua vida é meio cinza. A sua vida é meio esquisita, é meio escondida. A sua vida você não consegue contar direito. A sua vida não tem muito sentido. Esse tipo de vida se encaixa a categoria das narrativas de vida sem argumento. Ou as narrativas de vida sem sentido. Percebe a questão? Olha, eu conheço senhores de 60, 70, 80 anos que quando você pergunta para ele quem ele é ou o que é a vida dele, ele não consegue explicar, cara. Ele olha para o passado dele, olha para o presente dele, olha para o futuro dele e não enxerga nada. Ele só enxerga acontecimentos soltos. Ele não consegue enxergar a vida dele do alto, como uma coisa única. Ele não sabe direito o que ele é. Porque, de certa forma, o que nós somos? Nós somos a nossa própria narrativa. Então, se eu não consigo compreender a minha narrativa como um todo, então eu vivo uma vida sem sentido. Eu vivo uma narrativa que não tem argumento. Eu não consigo contar a minha própria história. Percebe? E olha só que doideira. Olha só que doideira. Infelizmente, por conta da nossa cultura decaída, a maior parte das pessoas vivem as suas vidas sem ter um argumento da própria vida, sem saber contar a própria história. Vivem uma vida sem sentido. Vocês estão compreendendo? Por que a gente gosta de ver filme de super-herói? Porque a vida do super-herói tem um argumento. Tem sentido. O super-herói vive a sua vida de maneira íntegra. De uma maneira integrada à sua própria história de vida. Cara, até os anti-heróis a gente gosta de ver. Porque até os anti-heróis a gente consegue observar a vida do alto. O João GMR pergunta. O Felipe Neto, por exemplo, tem um livro chamado Minha Vida Não Faz Sentido. Eu não sei o que tem naquele livro. Cara, olha, o título é esquisito. O título é esquisito.
Eu não li o livro, não estou julgando o livro do Felipe Neto. Mas se você analisar o título, Minha Vida Não Tem Sentido, no fundo, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, a minha vida é uma coleção de fatos que não estão integrados. Eu vivo cada dia como se fosse o último. Cada dia que eu vivo é meio vazio, cara, porque, olha, eu vou vivendo aqui de acordo com o que a vida me leva. Então eu não consigo ter uma visão integrada da minha narrativa inteira. E isso se baseando no título do livro, tá? Não do conteúdo, que eu não li o livro. Pode ser uma ironia dele, perceba? Exatamente, João Vitor. Cara, não tem infelicidade maior do que você ter 60, 70 anos e olhar para sua vida e não saber direito o que você viveu. E não ter perspectiva para o futuro. Ou seja, não olhar a própria vida como uma narrativa integrada. Você só olha para sua vida como acontecimentos esparsos, desligados, fragmentados. Percebe? Porque olha só, o indivíduo que vive uma vida sem argumento, sem sentido, é um indivíduo que colecionou acontecimentos fragmentados, que não estão integrados. Então ele não está na posse da própria narrativa. O indivíduo que não está na posse da própria narrativa é um indivíduo que vive uma vida sem sentido. Porque ele não sabe contar a própria história. Ele não sabe entender a própria história. Ele vive uma vida sem argumentos. Percebeu? É por isso que a gente gosta de ver filme. Porque olha só que legal. Quando a gente vê filme, o argumento aparece do personagem por inteiro. A narrativa do personagem inteira está ali. Por isso que a gente gosta de ler literatura. A narrativa do personagem inteira está ali. Cara, aquilo é muito bom. Você fala assim, cara, que legal isso daqui. Hoje em dia, a vida dele não deve ter sentido algum mesmo. Felipe Neto atualmente é um personagem de si mesmo. Talvez, Júlia. Talvez. Talvez. Me parece que sim. Eu não estou fazendo aqui um julgamento que eu não conheço. Mas talvez. Parece que sim. Ó, não tem coisa mais horrorosa do que viver apenas os papéis momentâneos. Você tem que compreender o seu papel social como integrado na sua narrativa inteira. Porque senão você se liga tanto ao papel que você vira um falsário de você mesmo. Teve gente que exerceu o papel social a vida inteira e nunca viveu uma vida real. Por quê? Porque ele não está na posse da sua própria narrativa, da sua própria biografia. Olha que doideira isso daí. Vocês estão entendendo a parada, que bom. Excelentes comentários aí, é isso aí mesmo. Percebe? Agora, existem pessoas que possuem uma vida com sentido. Por quê? Porque entendem a própria narrativa, a própria sucessão de experiências de forma integrada, como um todo. Olha, Dom Quixote, cara, Dom Quixote, o personagem icônico da literatura, escrito por Miguel de Cervantes, quando perguntam para ele o que ele é, ele diz: eu sou eu. Eu sou eu mesmo. Eu sou eu mesmo. Enquanto você não aprender a dizer eu sou eu mesmo, significa dizer que você vive uma vida sem argumento. Você não está na posse da narrativa da sua vida. É muito profundo dizer isso daí, cara. É muito sério dizer isso aí. Eu falo, ó, eu sou o Roberto Varela, cara. Eu sou eu mesmo. Eu tô querendo dizer que eu tô na posse da minha biografia, da minha narrativa de vida. Não tô falando que eu tô, não, tá? Tô usando como exemplo. Percebe? Agora, quem é você? Você, não sei. Alguns falam que eu sou isso, outros falam, mas peraí, meu filho. A narrativa que as outras pessoas constroem de você não é você. Entende o que eu estou dizendo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas olha que legal. Olha que coisa interessante. As pessoas que vivem uma vida com sentido, ou seja, que estão na posse da sua própria narrativa, também existem, é óbvio. E aí que vem a boa notícia. Aí que vem a boa notícia. Presta atenção.
As vidas sem sentido, as narrativas de vida sem argumento, são resumidas a uma só. E as narrativas de vida com argumento, das vidas com sentido, podem ser categorizadas em 3. Então, ao todo, são 4 possibilidades de narrativa de vida humana. Perceberam a questão? Ao todo, são 4 possibilidades de narrativa de vida humana. Então, vocês, eu, nós, todas as pessoas do mundo, elas possuem uma vida que se enquadram em uma das 4 categorias da narrativa de vida. Olha que doideira isso daí. A nossa vida está enquadrada em um dos 4 tipos de narrativas de vida, porque são as narrativas possíveis. Toda a literatura que você já leu, todos os filmes que você já viram, tudo isso, quando você vai ler lá ou ver na televisão a narrativa daquele personagem, ela vai se enquadrar em um dos 4 modelos. Sempre. Não existe um 5º modelo. Não existe um 5º modelo. Entenderam a questão? Então a aula é pretensiosa, porque a aula vai tentar aqui categorizar esses 4 modelos. Perceberam a questão? A nossa sorte é que só um modelo é que não tem argumento, que não tem sentido. Os outros 3 têm. Você pode ter uma vida maravilhosa nos outros 3. No primeiro, olha, a notícia é ruim. Se você agir no primeiro nível, cara, sua vida vai ser uma bosta. Como é que você sabe disso? Ah, porque eu sei, porque eu vivi o primeiro quadrante. É uma bosta mesmo. Você vai reconhecer se você já viveu ele ou vive agora. É sério, é fatal. Assim, cara, realmente, minha vida já foi uma bosta ou é uma bosta? Porque é a vida dessa primeira categoria. Tá dando para entender? Agora, quais são essas 4 categorias? Quais são essas 4 categorias? Para a gente entender essas 4 categorias, a gente vai traçar aqui um plano cartesiano. É isso mesmo, um plano cartesiano. Só para exercer aqui uma didática melhor para a aula, para todo mundo entender o que eu quero dizer. Quando você traça um plano cartesiano, formato de uma cruz, né? Você percebe que são criados 4 quadrantes. Cada um desses quadrantes vai ser representado como uma possibilidade de vida humana. Então, quando você vê lá, sei lá, o filme Os Vingadores, você gosta do personagem do Homem de Ferro, a narrativa de vida do Homem de Ferro se enquadra em um desses 4 quadrantes. Quando você, pelas experiências que vocês têm aula comigo, vocês vão definir quem é o professor Roberto Varela para outra pessoa de outra escola, vocês vão me definir, não estou falando que a definição é verdadeira ou falsa, mas vocês vão me definir dentro de um modelo de um dos 4 quadrantes. Ó, quando eu fofoco da vida de uma outra pessoa, que coisa horrível, feia, né? Mas quando eu fofoco da vida de outra pessoa para alguém, eu vou fofocar construindo uma narrativa dentro desses 4 quadrantes. Se a narrativa é verdadeira ou falsa, não entra nessa questão no momento. A questão não é essa ainda no momento. A questão é que qualquer vida humana se encaixa em uma das 4 possibilidades de narrativa. Tá claro? Vocês estão entendendo a simbologia que eu estou construindo? Qualquer pergunta pode interromper a aula, tá? Então, beleza, que bom que vocês estão entendendo. Vamos lá, então. Esse plano cartesiano, ele é formado por 2 linhas, por 2 eixos. Um eixo vertical e um eixo horizontal. Beleza? Perceba que eu estou falando aqui de coisas da vida real. Todo mundo vai se reconhecer, vocês vão perceber. O eixo vertical simboliza a natureza humana. Simboliza a natureza humana. Ou seja, aquilo que o ser humano é. E o eixo horizontal simboliza a relação que o ser humano tem com a realidade. A relação que o ser humano tem com as circunstâncias da vida.
A relação que o ser humano tem com as outras pessoas, com as outras coisas, com o mundo em geral. Então, ó, a natureza humana e a relação do homem com as suas circunstâncias. O que é a vida de cada ser humano? É uma coleção de circunstâncias que o ser humano vai vivendo e vai experimentando. Então, a junção dos dois eixos constrói a narrativa de uma pessoa humana. Independente de qual seja a sua narrativa, é sempre você atuando com a sua natureza em relação às circunstâncias. Então, o eixo das circunstâncias é o eixo na horizontal e o eixo do indivíduo humano é o eixo na vertical. Tá claro? Agora, olha que interessante. Olha que interessante. O eixo na vertical que simboliza a pessoa humana, a natureza humana, é sempre um eixo construído em duas partes. Ó. O homem sempre tem uma relação consigo mesmo e com as outras coisas através de algo que define muito bem a sua natureza. O homem tem uma natureza física, material, que é o seu corpo. Então, a parte de baixo do eixo vertical é a parte material do homem. É isso. Nós temos um corpo. Nós sentimos as coisas. Isso faz parte da nossa natureza. Vocês estão careca de saber. Vocês já ouviram isso de Platão, de Sócrates e Aristóteles. Não é para conceituar nada aqui, não. Mas esse eixo vertical também tem a parte de cima, que é a parte imaterial do homem. Que é onde está a nossa consciência, a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa alma, nosso espírito. A questão aqui não importa o nome que você dá. Mas todo mundo consegue compreender que a gente pensa, cara. A gente entende as coisas, a gente tem consciência. Pode chamar de alma, de mente, pouco importa. Não interessa. O que interessa é que você percebe que nós temos uma dimensão imaterial. Não é isso? Agora, estou imaginando a minha cama. Eu não estou vendo a minha cama. A minha cama material está lá. Mas olha, eu estou imaginando ela imaterialmente. Então nós temos uma condição imaterial na nossa natureza. Então a natureza humana tem um prisma material, o corpo, e um prisma imaterial, a mente, ou a alma, ou qualquer coisa que você queira chamar, pouco importa o nome que você dá. Então o homem é um misto de corpo e mente, corpo e alma, sentidos e pensamento, por aí vai. No eixo horizontal é onde nós encontramos a nossa relação com as circunstâncias. E nós nos relacionamos com as circunstâncias de duas maneiras. De duas maneiras. Nós nos relacionamos com as circunstâncias de maneira subjetiva e nós nos relacionamos com as circunstâncias de maneira objetiva. Então, na primeira parte do eixo horizontal está a relação subjetiva com as circunstâncias. O que é a relação subjetiva? A subjetiva vem de sujeito. A relação subjetiva que eu tenho com o mundo, com as circunstâncias, é a relação que está calcada nos meus gostos pessoais. Por exemplo, olha, estou me relacionando com a água. A água está gelada. Eu me agrado com água gelada, eu gosto de água gelada. Então, quando eu falo, olha, eu gosto de água gelada, eu estou me relacionando com essa circunstância pelo gosto. Então, estou me relacionando com essa circunstância de beber água no plano subjetivo. Então, o plano subjetivo é o plano no qual julgo as circunstâncias por aquilo que eu gosto. Julgo as circunstâncias pelos meus valores. Julgo as circunstâncias por aquilo que eu interpreto da realidade. Percebe a questão? Quando você pega e fala assim, olha, eu não gosto de determinado professor. Você está julgando o professor pelo aspecto subjetivo. Você está se relacionando com ele pela clave subjetiva. Percebe a questão? Ah, eu tropecei e caí. E doeu. E doeu o joelho. Caramba, que sofrimento esse joelho doendo. Eu estou achando que aconteceu alguma coisa aqui dentro. Ó, você está se relacionando com tropeção através da dor, da sua dor. É uma relação subjetiva? É tão subjetivo que tem gente que tropeça, cai, e supera mais rápido a dor. Tem gente que supera mais devagar. É uma relação subjetiva com o mesmo acontecimento. Entende? Eu adoro ver futebol. É uma relação subjetiva que eu tenho com o futebol.
a minha esposa já odeia. É uma relação subjetiva que ela tem com o futebol. Eu gosto tanto de futebol que tem jogador que sente o jogo e tem jogador que sente menos o jogo. Tiver muito lotado e muita pressão, aquele jogador treme, ele não sabe jogar. Porque a relação subjetiva com o jogo é de pressão. Percebe? Então nós nos relacionamos com a circunstância de maneira subjetiva toda hora. Isso faz parte de todo ser humano. Todo ser humano tem uma relação subjetiva com as circunstâncias. Mas nós também temos uma relação objetiva com as circunstâncias. O que é uma relação objetiva com as circunstâncias? Ao invés de eu julgar as circunstâncias, eu procuro entendê-la como ela é. Eu procuro entender o objeto como ele é. Por isso o nome é objetivo. Ele vem do objeto. É o objeto que diz para mim o que ele é. Eu não julgo ele pelo meu gosto pessoal. Eu tento entendê-lo. Entendê-lo. A minha relação agora não é se a água está gelada, se é agradável para mim ou não. A relação agora é entender o que é a água. É uma relação objetiva com a realidade. Tá dando para entender? Então nós temos o eixo subjetivo, que é dividido em duas partes. O eixo horizontal, subjetivo e objetivo. E o eixo vertical, material e imaterial. Entenderam? Então olha só o que eu vou dizer. Isso aqui é muito importante. As 4 possibilidades de narrativas de vida são sempre dos determinados 4 tipos. Quais são esses 4 tipos? O primeiro tipo, subjetivo material. O segundo tipo, objetivo material. O terceiro tipo, subjetivo imaterial. E o quarto tipo, objetivo imaterial. Se ligaram? Qualquer um que esteja nessa sala de aula agora virtual tem uma narrativa de vida que se encaixa em um dos 4 modelos. Todo mundo que está agora prestando atenção nessa aula pode, a partir de hoje, escolher viver uma narrativa que não é a sua ainda. Essa é a beleza da vida humana. Você pode escolher qual é a narrativa de vida humana que você quer viver. Aliás, é daí que está o fundamento da liberdade humana, do livre-arbítrio humano. Se ligaram? Então, qual é o objetivo agora da aula? Entender cada um dos 4 quadrantes. Em outras palavras, entender cada uma das possibilidades da narrativa de vida humana. Olha que legal isso daí. Quando o João Vitor e a Júlia constroem uma narrativa do Felipe Neto, como eles construíram aqui, eles estão encaixando a vida do Felipe Neto em um dos 4 quadrantes. Se ela condiz com a realidade ou não, é outros 500. Mas perceba, a maneira deles conceberem o Felipe Neto é uma maneira de narrativa. Eles estão construindo uma narrativa sobre esse personagem. Entende a questão? Tá dando para entender? Então vamos... Sim, tá dando. Tá, beleza. Então vamos lá. Olha que interessante. A primeira possibilidade narrativa, que é subjetiva material, a primeira possibilidade narrativa é a única das 4, que determina uma vida sem sentido. Uma vida sem argumento. Quem está estacionado no primeiro quadrante, ou seja, na primeira narrativa de vida subjetiva material, quem está estacionado nesse quadrante é determinada pela falta de conhecimento da própria narrativa. É a característica da pessoa que não está na posse da própria narrativa de vida. É aquilo que explica a vida da pessoa que entende a própria narrativa como um conjunto de fatos fragmentados, que não tem nenhuma ligação entre si. Esse primeiro tipo de pessoa, esse primeiro tipo de narrativa, nos explica o indivíduo que não sabe direito quem ele é. Ele acha que viver a vida é assim mesmo. Você vai vivendo a vida de qualquer jeito. É a pessoa que não se compreende.
É a pessoa que quando você pergunta para ela quem você é, ela vai gaguejar. Ou então ela vai falar alguma frase pronta, que ela leu em algum lugar. Ou então ela vai copiar a narrativa de vida de outra pessoa. Ou então ela vai falar a narrativa de vida que as pessoas criaram para ela. Então é a pessoa que não é autônoma, cara. Ela não é autônoma. Porque ou ela vai gaguejar, ou ela vai copiar uma narrativa pronta. E quem faz isso não tem autonomia da própria vida. Quem está no primeiro quadrante ainda não tem uma vida humana de verdade. Ainda não tem, não exerce a dignidade de ser uma pessoa. E por que ela é material subjetiva? Por dois motivos. Primeiro que ela resume todas as circunstâncias da vida dela ao plano material. Tudo para ela é material. Tudo para ela é material. Tudo. E segundo, ela ainda está no plano subjetivo, ou seja, ela vive a vida de acordo com o seu gostinho pessoal. Ela acha que a vida dela é uma coleção de dias onde cada dia não tem relação com o outro dia. Então, cada dia dela é um dia novo para que o mundo material possa proporcionar para ela apenas aquilo que ela gosta. Ou seja, ela tem uma visão falseada do mundo. Ela acha que o mundo está aí para agradar ela. E, obviamente, o que vai acontecer na vida real dessa pessoa? Na prática real dessa pessoa, cara, ela vai se sentir frustrada. Porque ela vai perceber que o mundo real não está aí para ela. As pessoas cabem e andam para ela. Porque é assim que são as pessoas. Só que como ela não conhece a própria narrativa de vida, ela não tem força de construir a própria vida. Então ela vive pelos prazeres e pelas frustrações de uma vida material subjetiva. João Vitor pergunta: como eu posso saber se eu sou ou não essa pessoa? Simples. Qual a percepção de vida que você tem de você mesmo, cara? Quer ver? Vou dar um exemplo, João Vitor. Vou dar um exemplo. Isso eu já observei várias vezes. Não foi uma ou duas. Várias vezes. Várias. Eu trabalho com muito adolescente, então eu já vi isso várias vezes. Não com esse exemplo específico que eu vou dar, mas exemplos diferentes da mesma natureza desse exemplo que eu vou dar. Olha só. Eu já vi com os meus próprios olhos, um adolescente com um celular de 5 mil reais na mão. Eu já vi esse adolescente quebrar esse celular, deixar cair o celular. Eu já vi esse celular sofrendo horrores porque o celular quebrou. Eu já vi, olha, cara, eu já vi adolescente com um sofrimento que está muito além de um celular quebrado. Ao ponto, isso eu já vi, cara, primos meus, primos mais novos, ao ponto dele cobrar do pai e da mãe que o pai e a mãe deu um celular novo. E o pai e a mãe não dá o celular novo e ele se sentir revoltado com o pai e da mãe por conta disso. Olha, pode ser que eu esteja enganado, mas esse tipo de característica, esse tipo de circunstância da vida, esse tipo de reação a uma circunstância da vida é típico de pessoas do primeiro quadrante. Típico. Por quê? Porque está dando um peso maior de um sofrimento para um dano moral e está analisando aquela circunstância de maneira subjetiva. Algo aconteceu que a desagradou. E ela não sabe superar aquilo. Ela acha que o mundo deve a ela aquilo. Então, olha, a imaturidade, o rancor, o desejo de vingança, a inveja, são características muito típicas desse primeiro quadrante, cara. Você entendeu? Ó, geralmente são pessoas que não sabem nem receber crítica e nem receber elogio. Ó, uma pessoa do primeiro quadrante é muito engraçado. Quando ela recebe uma crítica, ela acredita na crítica, mesmo que ela não seja aquilo e sofre por aquilo. Quando uma pessoa do primeiro quadrante recebe um elogio, ela fica felizona porque recebeu o elogio, mesmo que o elogio seja falso. Então é uma pessoa que não tem autonomia de construir a própria narrativa de vida. Então a narrativa de vida dela
é um reflexo da narrativa de vida que as pessoas constroem sobre ela. Isso é o típico de pessoa fraca. Nesse primeiro quadrante, cara, não tem argumento. Não tem sentido a vida. Basicamente, ele vive um mundo de fantasias. Exatamente isso, João. Ô, João, como é que uma criança vive? Criando narrativas fantasiosas. Resumo da ópera, a pessoa do primeiro quadrante ainda é uma criança. Ainda é uma criança. E é muito engraçado que a pessoa do primeiro quadrante, ela tem uma visão do futuro, de uma narrativa distante da vida dela, que ela idealiza e ela acha que pode alcançar mesmo não fazendo nada. Ela fala, vocês vão ver, no futuro eu serei rico. No futuro eu serei famoso. Mas, cara, ela não se movimenta para buscar isso. Ela acha que o mundo deve isso a ela. E ela acha que vai ficar rico um dia. Vocês vão ver, eu vou ficar rico. Cara, isso é fantasia. Você está criando desculpinha para você mesmo. Isso é vida de teatro. Entende? Às vezes eu recebo elogio de aluno e falo assim, nossa, você entende os negócios difíceis, né? Você sabe explicar, caramba, o professor adora a sua aula. Cara, eu acredito isso até a página 3 só. Porque da página 4, 5 em diante, eu conheço gente que estuda filosofia de verdade. E eu sei que eu estou longe. Não é esse elogio que vai formar o que eu sou. A mesma coisa vale para a crítica. Cara, quem entende a sua vida é você mesmo. Se você se permite que a narrativa construída pelo outro seja a sua vida, então você está levando uma vida de mentira. Você está no primeiro quadrante. Olha, eu tenho na minha família, cara, eu tenho na minha família pessoas que têm dificuldade financeira muito grande. Muito grande. E existem dentro dessas pessoas que têm dificuldade financeira muito grande, pessoas que têm uma vida com sentido e pessoas que têm vida sem sentido. As pessoas que têm uma vida do primeiro quadrante, ou seja, sem sentido, sem argumento, é impressionante. Elas sempre estão reclamando de alguma coisa. Elas sempre acham que a falta de riqueza, ou seja, a vida delas é muito pobre materialmente, é culpa de outra coisa. É culpa das circunstâncias e não dela mesma. Sempre. Sempre. Enquanto que eu conheço pessoas na minha própria família que têm dificuldades financeiras até pior do que esse primeiro tipo, mas que têm um argumento para a vida. Ela entende a dificuldade e procura superá-la. Ela age dia após dia em nome desse sentido. Vocês estão entendendo? Ela não tem uma relação subjetiva com o mundo. Percebe o que eu estou dizendo? Então, esse primeiro quadrante é o quadrante de uma vida sem sentido, cara, de uma vida sem argumento. Se perguntarem para você quem você é e você gagueja, ou então usa uma frasezinha pronta, cara, você está no primeiro quadrante. Entendeu? Ah, eu quero ser igual esse blogueiro. Beleza, meu filho, mas olha só, eu tenho uma péssima notícia para você. Mesmo que você comece a agir para ser blogueiro, você só vai se tornar um grande blogueiro sendo diferente daquele. Você tem que construir a sua própria narrativa de vida. Pode, João Vitor. A religião pode ajudar, mas não só a religião. A filosofia pode, a ciência pode, as artes pode, a história pode. Os saberes, ou seja, a cultura, ela está aí para ajudar o homem a sair do primeiro quadrante. Percebeu, João Vitor? Isso é muito interessante, cara. Então, o primeiro quadrante é a vida sem argumento. Você não consegue argumentar sobre sua própria vida. E aí, geralmente, o que você faz? Você procura um argumento de outra vida. Outra vida. Não adianta, cara, ficar vendo filme sério o dia inteiro, imaginando que você vai ser igual o carinha que você tá vendo. Não adianta.
Não vai ser. Você vai ter que agir e fazer com que cada dia esteja integrado num sentido maior. E o que é ter uma vida sem sentido? Desculpa, o que é ter uma vida com sentido? O que é ter uma vida com argumento? É você procurar dia após dia ser o melhor João Vitor possível. Ser o melhor João possível. Ser o melhor Roberto Varela possível. Dia após dia. Numa construção lenta e gradual. Para ver se você consegue participar dos outros 3 quadrantes. Porque o primeiro quadrante, cara, olha, o primeiro quadrante eu não aconselho. É a receita para o fracasso. Entendeu a questão? Não vai dar tempo de trabalhar os 4 quadrantes hoje, mas a gente tem aula da semana que vem. Segundo quadrante. Segundo quadrante. O segundo quadrante está no plano material objetivo. Material objetivo. Então, ó, no segundo quadrante é a pessoa que olha as coisas como coisas materiais, mas ela olha as coisas como elas são, de maneira objetiva. Sem levar muito em conta os seus gostinhos pessoais. Esse tipo de segundo quadrante já é o quadrante de uma narrativa de vida com argumento. Uma vida com sentido. Por quê? É uma vida na qual eu passo a agir no mundo material objetivamente. Objetivamente. Dia após dia, construindo aquilo que eu quero ser no mundo material. E é aqui que entra a vocação profissional, por exemplo. O que é um trabalhador? O que é um trabalhador? Um trabalhador é aquele que entende o que faz no trabalho. Ele sabe o que ele está produzindo. Ele tem uma relação objetiva com o próprio trabalho e com o próprio objeto que ele está construindo. É aqui no segundo quadrante que estão as pessoas que querem enriquecer, observando a realidade como ela é para ganhar bastante dinheiro e usar o dinheiro para causas nobres. Ó, esse segundo tipo de pessoa já tem uma vida muito digna, muito ordenada, uma vida com argumento. Porque ela olha as coisas materiais e procura enriquecer com as coisas materiais, observando-as de maneira objetiva, como elas de fato são, agindo em busca disso. Entende? É o segundo quadrante, é o quadrante do serviço. Do serviço, do trabalho. Dá para você ter uma vida muito digna com o seu trabalho, cara. Sério, dá. É interessantíssimo ter uma vida digna com o trabalho. Agora, se eu vou para o trabalho todo dia, apenas como uma encheção de saco, esperando o fim de semana chegar, então eu estou no primeiro quadrante. Porque eu estou tendo uma análise subjetiva com o trabalho. Eu tenho que ter uma relação objetiva com o trabalho. Ou seja, entender qual é a minha importância no mundo através do meu trabalho. Entendeu? Não, o João Vitor, a pessoa do segundo quadrante, João Vitor, o cara já está tendo uma vida com sentido. É isso aí, João. É isso aí. Ele já está tendo uma vida com sentido. Já é uma vida digna. Já é uma vida com argumento. Ele já enxerga a narrativa de vida dele através do trabalho. Ele fala, caramba, eu exerço bem o meu trabalho, sei onde eu quero chegar com o meu trabalho e sei a finalidade, o bem que eu faço para as outras pessoas com o meu trabalho. Eu sei disso tudo. Eu conheço objetivamente o meu trabalho. Eu tenho uma relação objetiva com as coisas materiais, cara. Entende? Agora, o cara não, o cara do primeiro quadrante, ele quer ficar rico. Mas ele quer ficar rico tendo relação subjetiva com o mundo material. Ah, meu filho, assim não vai dar. Você só quer fazer o que você gosta? Cara, não vai dar. Não vai dar. A má notícia para o cara do primeiro quadrante é, ó, não tem trabalho fácil. Não tem trabalho fácil. Uma vez eu vi um desses coach aí, empreendedor na internet, o cara falou assim, olha, você deve ser inteligente e usar o dinheiro porque o dinheiro faça o trabalho por você.
Tem que ter habilidade para fazer o dinheiro trabalhar por você. Eu até entendi o que ele quis dizer, mas, cara, essa frase é perigosíssima. Eu não vou ficar rico se eu não trabalhar, cara. Até se eu herdar. Ó, eu sou um vagabundo, vou herdar aqui os negócios do meu pai. E vou ficar ricão. Beleza, mas olha, cara, você pode perder tudo. De um dia para o outro. Você não conhece as coisas objetivamente. Você não tem o segredo de como agir. Então vai dar merda. Vai dar merda. Não adianta. Vai dar bosta isso aí, cara. Você tem que ter uma relação objetiva com a riqueza, com as coisas materiais. Senão você não consegue dar o passo. Você não consegue ter uma visão da sua narrativa de vida de maneira integral. Percebe a questão? Cara, eu conheço pessoas, é muito triste isso. Pessoas de 50, 60 anos que estão no mesmo trabalho e até então não tem nenhum erro nisso. Mas quando você conversa com ela, fala assim, estou cansado de trabalhar. Todo dia o cara faz a mesma coisa. E você acredita que o cara até hoje não sabe a importância do trabalho dele. Ele enxerga o trabalho como um obstáculo que nunca é ultrapassado. O cara vive aquele ciclo vicioso do trabalho esperando o fim de semana chegar para beber cervejinha com os amigos. Pô, primeiro quadrante. Não vejo a hora de aposentar. Boa, João? O cara fala isso. Nossa, eu não vejo a hora de aposentar. Tem algo errado aí. Ó, esse tipo de fala é o tipo de fala que passa a imagem de um primeiro quadrante. Passa a imagem de uma vida subjetiva material. Ó, na minha família eu tenho gente rica, muito rica, que está no primeiro quadrante. Está no primeiro quadrante. Ela conseguiu dinheiro não por observar o mundo material de maneira objetiva, mas por alguma sorte, por algum acaso. Acontece também. Aí o cara piorou quando ganhou muito dinheiro. Ó, ganhar muito dinheiro não foi bom para ela, piorou a pessoa. Tá no primeiro quadrante, cara. Ela não sabe o que faz com o dinheiro. Entendeu a questão? Então, o segundo quadrante já é uma vida com sentido, uma vida com argumento, porque você está trabalhando naquilo, você quer fazer aquilo. Você vê sentido no seu trabalho. Você observa as coisas de maneira objetiva. Perceberam a questão? Então, o segundo quadrante já é uma vida com sentido. Beleza? Olha, galera, eu vou parar por aqui e vou tentar responder perguntas, ok? Porque não vai dar tempo de trabalhar os outros dois quadrantes. A Júlia pergunta: as pessoas que ganham na loteria e gastam tudo em pouco tempo estão no primeiro quadrante? É óbvio que sim. É óbvio que sim, Júlia. Por quê? Porque ela está enxergando no dinheiro apenas o gasto com aquilo que ela gosta. Subjetivo material. Por isso que ela gastou tudo. Ela quis ter fama, pagou para todo mundo. De maneira desordenada, caramba, o dinheiro acabou. Porra, primeiro quadrante. Ela enxergou que ela achou que a vida dela agora vai ser feliz para sempre, porque ela ganhou na loteria. Não vai, cara. Então ela tem que ter bom uso do dinheiro. Ó. Então ela está no primeiro quadrante. Diego Carneiro pergunta: existem casos perdidos ou todos podem mudar? Pô, essa pergunta é difícil de responder, cara. Pela natureza humana, todos podem mudar. Porque sempre há a possibilidade de você ir para um quadrante com sentido. A possibilidade sempre existe. Mas a cada dia que passa, vai ficando mais tarde para fazer isso. Pô, todos nós aqui, não adianta vocês mentirem, porque também acontece comigo direto. Eu, caramba, acordo, aí vou executando as minhas ações do dia, acaba o dia e falo assim, cara, o que eu fiz no dia? Eu não parei nem um minuto para pensar o que eu fiz no dia. Então, cara, se eu começar a colecionar esse tipo de dia, eu estou construindo uma vida de primeiro quadrante. Uma vida sem sentido. O João diz, às vezes precisa de um choque. É verdade, João. É verdade. Muitas pessoas começam a achar o sentido da própria vida, começam a achar um dos três quadrantes depois que passa por uma situação de choque. É verdade, cara. É verdade. Mas existem N maneiras de você buscar o sentido da sua vida. O primeiro conselho é o mais simples possível, cara. O primeiro conselho é o mais simples possível. É acordar de manhã, mais cedo possível. Acordar muito tarde
já é uma característica de primeiro quadrante. Pode ser que o cara não seja, tá? Pode ser que o cara acorde tarde e seja já do segundo, terceiro ou quarto quadrante. Mas, olha, acordar tarde, com frequência, sem nenhum motivo, cara, olha, é uma característica de primeiro quadrante. Então, ó, procurar acordar cedo. Ah, mas não dá, que eu durmo tarde. Ó, tenta dormir mais cedo, cara. Acordar mais cedo. Então, o conselho que eu dou é acordar cedo, lavar o rosto, sei lá, tomar um banho, fazer o que você faz normalmente e prometer para você mesmo que você vai tirar uma hora do seu dia para fazer alguma coisa que contribui para aquela melhor pessoa que você quer ser. Então, por exemplo, você quer ser médico. Ser médico tem que passar pelo vestibular. Você vai tirar ali 1 hora, 2 horas do seu dia para estudar material para o vestibular. Mas é tão chato. É óbvio que é chato. Mas você não está aqui para ter ação subjetiva. Tem que enxergar as coisas de maneira objetiva. De maneira objetiva, você só chega a ser médico passando no vestibular, meu filho. E o conselho que eu dou é usar essas 2 horas, 1 hora de estudo por dia, logo no começo do dia. Para você não ter enrolação. Porque quanto mais você vai deixando para frente, você vai procurando enrolações. Eu sou um enrolão, eu, Roberto Varela, falando real aqui, direto. Tem um monte de coisa para fazer, eu vou demorando, lediando. Vou deixando o dia preencher vazio, de maneira vazia. Preencher de maneira vazia. Aí eu começo a viver o primeiro quadrante naquele dia. Pronto, um dia desperdiçado. Entendeu? Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Cara, tem um monte de maneiras de ganhar muito dinheiro. Uma das maneiras é ter uma profissão, fazendo faculdade, se formando. Outras maneiras, trabalhando já, sem fazer faculdade. Conheço um monte de gente que é muito rico e não tem faculdade. Ah, quais são essas maneiras? Ué, você tem que procurar estudar, cara, de maneira objetiva. Como ganhar dinheiro? Você procura alguém que é rico. Eu não sou rico. Eu não vou poder dar essas dicas para você. Procurar alguém que é rico e falar assim, pô, esse cara é rico porque ele conseguiu. Aí ele começa a observar as orientações dele de maneira objetiva. E procura fazer. E incorporar aquilo na sua vida. Até você construindo sua própria narrativa de homem trabalhador que quer ganhar dinheiro. Entendeu? Até que você consiga olhar o mundo material de maneira objetiva. Entenderam a questão? Então, sobre esses dois quadrantes, uma vida sem argumento e uma vida objetiva material com argumento, tem mais alguma dúvida? Podem perguntar. Os outros dois modelos a gente vai trabalhar semana que vem. Tá? Eu acho que semana que vem tem aula especial de novo. Se não, eu encontro um momento para a gente trabalhar. Vocês conseguiram entender a parada? Se vocês perceberem com a inteligência aberta, isso que eu acabei de falar, vocês vão perceber que é assim mesmo, cara. As coisas acontecem desse jeito. Desse jeito. Geralmente, a gente está no primeiro quadrante, né? Esperando as coisas acontecerem. Como se a gente pudesse ficar rico, por exemplo, esperando, vou ganhar na loteria. Cara, você não vai ganhar na loteria. Não vai ganhar na Mega Sena. Até eu jogo na Mega Sena, cara, eu tenho vergonha disso, mas eu jogo. Mas quando você olha as possibilidades, você fala, você não vai ganhar. Pô, contar com a sorte é muito mais difícil. É melhor você agir para ganhar dinheiro e ser rico. O nome? Não, o nome é o seguinte, é o eixo, o nome do plano cartesiano, é o eixo vertical, onde está a natureza humana, material e imaterial. Como eu enxergo também as coisas, de modo material e de modo imaterial. E o eixo horizontal é a nossa relação com as circunstâncias e com o mundo. Uma relação subjetiva, uma relação objetiva. Entendeu? O primeiro que nós narramos aqui como possibilidade de vida, que é uma vida sem sentido e sem argumento. É uma vida material subjetiva. E o segundo quadrante é uma vida com sentido já e com argumento. É uma vida material objetiva. É a vida onde estão os trabalhadores, aqueles que prestam serviço ao mundo material, que ajudam as outras pessoas, que prestam serviço para a melhoria do mundo. Estão nesse segundo quadro.
Entendeu a questão? Agora, olha só que doideira. Você nunca vai ser rico sendo empreendedor se você não executa nenhuma tarefa em casa. Entende? É isso que a gente tem que entender. Esse segundo quadrante, esse quadrante de vida com sentido, que é uma visão material, uma visão objetiva do mundo material, é uma visão do serviço. Tem que se movimentar materialmente, fisicamente, para conseguir objetivos diários. Só assim você pula para o segundo plano. Entendeu a parada? Ok? Se não tiverem dúvidas, a gente pode se despedindo. Se tiverem, podem perguntar. Obrigado pela paciência, tá joia? Pergunta, Diogo. Manda ver. Pode perguntar, Diogo. Pode perguntar. Não tem problema não. Ô, João Vitor, vou te falar um negócio. Em relação ao segundo quadrante, em relação a observar as coisas materiais de maneira objetiva, eu também estou no primeiro quadrante. Eu estou começando a aprender agora a ter uma relação objetiva com o mundo material. Vou te dar um exemplo. Eu e minha esposa, a gente está abrindo um negócio. A gente abriu um negócio. Negócio alimentício. Eu nunca abri negócio na minha vida. A minha esposa, ela é do segundo quadrante. Tá claro, velho. Ela tem uma visão objetiva do mundo material. Cara, assim, eu não tenho habilidade nenhuma para o negócio. Eu falei, cara, eu vivi uma vida vazia até hoje e não consigo produzir nada. Aí as tarefas que eu executo desse nosso novo negócio são sempre tarefas braçais. Porque eu não tenho inteligência para o negócio. Eu não sou do segundo quadrante. Então, estou aprendendo agora a vencer o meu desgosto de carregar coisa pesada e carregando coisa pesada. Estou me exercitando. Eu estou querendo pular para o segundo quadrante. Eu estou querendo mostrar serviço para o negócio. Eu estou querendo ser servil ao negócio para eu pular para o segundo quadrante, porque eu também ainda não pulei, cara. Em relação a ganhar dinheiro, eu não pulei. Eu era muito doido, cara. Tudo que eu ganhava, eu gastava. Isso é um pensamento de primeiro quadrante. Pelo menos em relação às coisas materiais. É um pensamento de primeiro quadrante. Entendeu? Então, olha só. Não perca as esperanças, bicho. Porque eu também tô aqui, tô tentando. E, cara, eu sou preguiçosão. Às vezes eu também acordo mais tarde, assim. Entende? A gente tem que começar a disciplinar o nosso dia e não deixar que os dias fiquem vazios. Deixar o dia passar, vou ficar aqui vendo o seriado o dia inteiro. Cara, olha. Se você fizer isso com muita frequência, os seus dias vão ficar vazios. Vai ser uma coleção de dias vazios. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Diego Carneiro. Antes de ir para a sua pergunta, Diogo, desculpa. Vou ver só outra do João Vitor. Acho que o que é pior em mim é que eu procrastino muito. Ao invés de estudar, eu fazer coisas mais importantes. Exatamente, João Vitor. Exatamente comigo, cara. Exatamente comigo. Acontece a mesma coisa. Uma coisa. Ah, se eu tivesse a mesma disposição para fazer coisas em relação à filosofia para coisas materiais. Aliás, para coisas de filosofia eu também procrastino. Entendeu? Eu também estou no primeiro quadrante nesse sentido. Diogo Carneiro. Tinha uma pessoa que não lembro bem, que disse que Platão seria expulso da sua república junto com os sofistas. Por que ele afirmou isso? Diogo, é o seguinte, a pessoa que afirmou isso disse o seguinte, a maior parte dos diálogos escritos por Platão são escritos através de simbologias poéticas. Ele cria mitos, por exemplo, o mito da caverna. O mito da caverna foi escrito por Platão, Diogo. E o mito da caverna é uma arte, é uma linguagem simbólica, é uma narrativa simbólica, é um mito. É um mito. E na República Platônica, no último degrau daqueles que devem ser expulsos pela República, são os sofistas e os péssimos artistas, ou seja, aqueles que criam mitos e narrativas que nos afastam da realidade. Quando uma pessoa interpreta a filosofia de Platão dizendo que na própria República Platônica Platão deveria ser expulso,
é uma pessoa que está colocando no mesmo saco tanto as narrativas ruins como as narrativas simbólicas boas. Tanto a boa arte quanto a péssima arte. Tanto a boa poesia quanto a péssima poesia. Então é uma interpretação errada que está fazendo de Platão. Platão não seria expulso da própria República, porque Platão escreve os mitos não com objetivo artístico. Ele escreve os mitos com objetivo didático de sua filosofia. Então, antes de Platão ser um excelente artista, criador de narrativas míticas, ele é filósofo. Então, Platão estaria numa posição muito mais adequada como rei do que como expulso da República. Porque ele é mais filósofo do que artista. Entendeu, Diogo? Essa que é a questão. A pessoa acha que os mitos criados por Platão estão no mesmo patamar de histórias e narrativas contadas por qualquer artista. Não é, cara. Ele está usando os mitos como efeito didático para a filosofia. Como método didático para a filosofia. Entendeu? O objetivo final é filosofia, não é criar mito. Essa é a diferença de Platão para um sofista, pô. Mais alguma pergunta? Podem fazer. Fiquem tranquilos. Tudo tranquilo, então? Beleza, espero. Fica tranquilo. Pode mandar ver. Não precisa ser rápido, não. Tô tranquilo. O aluno que quiser se despedir, pode se despedir, tá? Pode sair. Pode sair, fique tranquilo. Manda ver, Diogão. Por que o moralismo, de certa forma, tem sido desvalorizado hoje em dia? Cuidado, Diogo. Cuidado com as palavras. O moralismo está valorizado hoje em dia. Moralismo não é a mesma coisa que moral. Olha só. Moralismo não é a mesma coisa que... Ah, sim. A moral, sim. Então vamos lá, Diogo. Vamos prestar atenção nisso aqui. Entendi. Não tem problema não. Entendi. Olha só. Olha só. Moral. Moral é um conjunto de valores que tem como finalidade fazer com que o indivíduo humano haja da maneira correta. Então a moral está na natureza humana de alguma forma. O homem que não tem perspectiva moral, ele tem uma vida bagunçada. Ele não sabe direito o que ele tem que fazer. Então a moral é importante para ele saber o que ele tem que fazer. Moral nada mais é do que um conjunto de valores que visam dar norte à vida de um indivíduo humano. Visa dar norte à vida de um indivíduo humano. O indivíduo que fala assim, quer saber, eu tô cagando pra moral, que eu quero viver uma vida livre. Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, como ele não vai ter um norte dado por valores, ele vai começar a agir como um animal, ou seja, ele vai começar a agir de acordo com seus desejos subjetivos. Então, por que nos dias de hoje a moral está decaída? Porque nos dias de hoje se passou uma crença de que a moral é uma prisão. A moral é uma prisão. E que devemos ter uma vida subjetiva com o mundo material, onde cada um se norteia com seus próprios desejos. Entendeu a questão? Agora, moralismo é outra coisa. Sabe o que é moralismo? Moralismo é uma ideologia que visa defender a tese de que certos valores arbitrários e subjetivos que eu crio, eu tenho que obrigar todo mundo a obedecer. Isso é moralismo. Entendeu, Diogo? Então o mundo de hoje é bem moralista e pouco moral. As pessoas geralmente estão julgando, porque o julgamento faz parte da característica subjetiva. Elas estão com o dedo em riste julgando as pessoas pelos valores
que elas mesmo considerado por elas próprias ser certo, que são certos. Isso é moralismo. Entendeu a jogada? Essa crença. Não, para você ser livre, você tem que quebrar regras. Isso é sem sentido. Para você ser livre, é você entender a finalidade de uma regra. Isso que é ser livre. Você entender para que existe aquela regra. Você ter uma perspectiva moral da regra e avaliar se a regra é moral ou não. Não é desobedecer a regra como mandamento. Porque aí você vai estar desobedecendo, inclusive, boas regras. Não faz sentido isso. O mesmo cara que defende que você tem que quebrar todas as regras é o mesmo cara que cria moralismo. É impressionante. O mesmo cara, sei lá, obedece a regra, sei lá, de ser proibido fumar, e sem ter avaliado por que existe essa regra, é o mesmo cara que é a favor da legalização da maconha. Vai entender. Entendeu a questão? O cara entra em contradição e nem percebe. Por quê? Porque ele só quer quebrar as regras e criar as dele. Aí é moralismo, meu filho. Entendeu? O João pergunta se a moral é mais importante do que a ética. Olha, ô João, para os gregos e para os medievais, moral e ética são as mesmas coisas. Moral e ética significa a mesma coisa. A diferença entre moral e ética só vai surgir na modernidade. E aí, quando a gente chegar na modernidade, eu vou explicar por que os modernos resolveram dividir uma coisa da outra. Entendeu, João? Então, o mundo de hoje é muito mais moralista e menos moral. Engraçado, né? Eu me arrisco a dizer que esse moralismo é uma das causas de produzirem pessoas em massa do primeiro quadrante. É sério. Porque a pessoa do primeiro quadrante adora julgar, ó. Ela acha que o mundo deve a ela. As ideologias adoram pessoas do primeiro quadrante. Basta lançar um negocinho que elas gostam pelo prazer e pronto, controlou aquela pessoa. Tá joia? Se tiver mais alguma dúvida, podem perguntar. Quem quiser se despedindo e saindo, pode sair. Tá joia? Professor. Diga. Eu lembro que, não é relacionado à matéria, mas eu gostaria de perguntar mesmo assim. Eu lembro que ano passado você falou que de várias características do ser humano, características negativas que alguns indivíduos têm, que são considerados distúrbios da alma, né? Mas, tipo, aí você ressaltou que homossexualidade, essas coisas não tem nada a ver com isso. Mas, assim, eu não lembro se você deu esses exemplos, eu só fiquei curioso mesmo. Coisas como pedofilia, zoofilia também são considerados distúrbios da alma? Não, depende do caso. Cada caso vai avaliar de um jeito. O que a gente tem que entender é o seguinte: todas as questões voltadas para o desejo são questões subjetivas. O que não significa que é ruim, porque todo ser humano tem desejo. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, cara. Seja ele desejo por alguma coisa gostosa, seja ele um desejo sexual, seja ele um desejo movimentado pela sede, pela fome, são desejos. Todo ser humano tem desejo. Então, olha só, todo ser humano age no plano subjetivo. O que eu estou dizendo é o seguinte: uma vida sem sentido é uma vida que junta a ação subjetiva unicamente ao plano material. Aí vai dar problema. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha só. O ser humano ele tem que olhar para além dos seus desejos. Ele tem que olhar para além dos seus desejos, às vezes. E, no máximo, o subjetivo do ser humano, que existe dentro do ser humano, que são os seus desejos, estejam pelo menos no cunho imaterial. Se estiver só no cunho material, vai dar problema. Não é que eu não deseje coisas materiais pelo plano subjetivo. Todo mundo deseja. O problema é você fazer da sua vida isso. Aí você fica fixo no primeiro quadrante.
Por exemplo, isso serve para tudo, para desejo sexual, para comida, para bebida, tudo. Se eu limito a minha vida apenas para me alimentar, eu falo assim, não, para mim o certo é apenas comer. Eu vou viver a minha vida comendo. Todo dia eu vou tirar o dia só para comer, só para comer. Cara, eu estou no primeiro quadrante. Eu só estou procurando coisa que me agrada, subjetiva e só material. Eu só quero ter relação sexual. Cara, é uma vida de primeiro quadrante. O problema não é você comer e ter relação sexual. Isso vai acontecer com você. Só que essas circunstâncias na qual você tem relação sexual ou come alguma coisa gostosa, elas devem ser integradas em outros 3 quadrantes. Você não pode levar a sua vida apenas disso. Então, você entendeu a questão? Pedofilia, necrofilia, zoofilia não seria considerado distúrbio da alma. Não, olha só, o que é pedofilia, necrofilia, zoofilia? É a característica de indivíduos que levam uma vida inteira movidos por esse desejo. Então é uma vida sem sentido, uma vida de primeiro quadrante. Esse tipo de pessoa causa problemas, é óbvio. E não só para ela mesma, porque ela está resumindo a vida dela todinha em cima desse desejo. Não é o desejo subjetivo material que deve guiar a nossa vida por inteiro. Se guiar a nossa vida por inteiro, a gente está no primeiro quadrante. Percebe? A questão aqui não é fazer o julgamento moral sobre essas coisas. É você entender que agir apenas pelo desejo material todos os dias, ou seja, viver a sua vida dessa forma, é viver no primeiro quadrante. É viver uma vida sem sentido. Eu não estou entrando nem nos aspectos morais, você percebe? Não é essa Mas questão. Eu queria saber exatamente dos aspectos morais. Aí a gente tem que trazer outras questões. Aí daria uma outra aula. Por isso que eu falei que não tem muito a ver com a matéria. Porque olha só, não, mas não tem problema. Porque olha só, como analisar isso através de aspectos morais? Você teria que olhar para a natureza humana, para a vida humana, para aquilo que existe no homem, de maneira objetiva, e interpretar da natureza humana o que faz o ser humano ser mais ser humano. E retirar das características da natureza humana certos valores que todo ser humano deve buscar. Porque todo ser humano quer ser o melhor humano. E são esses valores que vão nortear a nossa moral. Você vai ter que fazer isso. Você entendeu? Você não consegue tirar valores morais daquilo que você gosta. Você só pode tirar valores morais da natureza humana em geral. Daquilo que proporciona para nós sermos melhores seres humanos. Aquilo que a gente tem que fazer para ser melhor ser humano, aquilo é um valor moral. Então, para analisar essas questões, você vai ter que fazer essa análise, essa busca. Não adianta você apelar a um valor moral religioso se você não entendeu ele. Aqui minha religião diz que isso é errado. Mas por que é errado? Você vai ter que entender, cara. Vai ter que pesquisar lá na doutrina ou na filosofia para entender por que aquilo é imoral ou errado. É assim que se faz. Senão você está no moralismo. Você entendeu? Entendi. De cara você pega assim a pedofilia. De cara. Pedofilia. Olha só. O cara tem uma vida movimentada pelo desejo sexual por crianças. Eu te pergunto, na natureza humana de uma criança está preparada para esse tipo de relação? Não. Então, possivelmente, esse ato é imoral. Entende? É assim que você tem que fazer a análise. Porque eu tava... O que me fez mesmo ter essa pergunta, ter esse tipo de questionamento, é que ontem eu tava navegando na internet, né? E aí eu vi um cara discutindo, assim, se assumindo pedófilo, mas que isso não seria uma coisa imoral. Porque cara, ele dizia que por mais que isso as pessoas vejam como uma coisa ruim, segundo ele, pedofilia seria tipo qualquer outra sexualidade, só que com criança. Aí eu discuti um pouco com ele, aí me fez ter esse tipo de questionamento, porque eu não concordava, mas era um ponto de vista dele. Posso te dar uma dica?
analisa a Sim. natureza humana de uma criança. É aí que está a resposta. Analisa a natureza humana dentro de uma criança. A criança já tem maturidade para agir de acordo com a natureza humana? É essa que é a questão. Ó, a sexualidade está na natureza humana. A criança, ela já tem maturidade para acionar sua sexualidade? Sim ou não? É aí que está a pergunta e a resposta. Entendeu a jogada? É daí que você Sim. vai perceber se o negócio é moral ou imoral. Tem que analisar a natureza das coisas que estão em questão. E perceber a natureza de maneira objetiva das coisas. Não pelo seu gostinho pessoal, subjetivo, mas de maneira objetiva. Como são as coisas? Para depois eu fazer um julgamento moral sobre a questão. Se eu não fizer isso, aí você começa a cair a qualquer argumento. Basta que eu crie aqui um argumento que alimente meu desejinho. Aí você está no plano subjetivo, material. Aí pode dar problema. Você entendeu? Uhum. A Sim, acho que moral você sanou minha dúvida. porque a moral está em crise nos dias de hoje, porque a maior parte das pessoas nos dias de hoje vivem o primeiro quadrante. Subjetivo material. Elas só querem aquilo que as agrada do mundo material. Tudo pelo prazer. Aí é óbvio que a moral é um empecilho. Porque a moral nos ensina que nem tudo é prazer. Tem coisa que você tem que realizar que não tem prazer nenhum, mas você tem que fazer para executar sua humanidade. Entendeu? Entendi, sim. Obrigado. De nada. Então é isso, galera. Podemos nos despedir, né? Valeu, espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado pela paciência. Obrigado pelas perguntas. E se tiver aula especial semana que vem, a gente fala dos outros dois quadrantes, tá? E eu prometo também falar das personalidades. O que é personalidade? A formação de uma personalidade. Ok? Até mais. Fiquem com Deus. Fui. Tinha pergunta que eu nem vi. Ih, caramba. Isso aqui você já perguntou em áudio. Ô, João, do plano imaterial eu vou falar depois, tá? Em outra aula. João, menos, cara. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado pela paciência. Valeu.